tarde, pessoal. Hoje o tema da nossa aula é sobre o sistema reprodutor masculino. O sistema ou aparelho reprodutor masculino é composto de dois órgãos. As gônadas, né? No caso dos homens seriam então os dois testículos, e mais um sistema de ductos e de glândulas que vão ser no seu conjunto chamado de órgãos reprodutores masculinos acessórios. O sistema de ductos eles têm a função de armazenar e auxiliar no transporte do espermatozoide para o exterior. Já as glândulas, por sua vez, elas vão esvaziar o seu conteúdo nesses ductos. Além disso, a gente também tem como órgão sexual secundário o pênis. Neste esquema aqui a gente pode ver os órgãos sexuais masculinos. Então aqui a gente tem os testículos, são os órgãos primários do homem. Os testículos são formados por uma série de túbulos, que são chamados de túbulos seminíferos. Aqui onde vai ocorrer as primeiras etapas da formação do espermatozoide. Uma vez que o espermatozoide é formado, ele vai percorrer uma série de ductos até chegar aonde? Até ser expelido pela uretra. Então vamos ver agora a sequência o trajeto percorrido pelos espermatozoides. Então, saindo dos túbulos seminíferos, os espermatozoides chegam até uma outra região chamada de rete testes. Da rete testes eu tenho os ductos deferentes que vão desembocar numa região chamada de epidídimo. O epidídimo, por sua vez, ele desemboca no vaso deferente. O vaso deferente percorre um grande trajeto, né, onde através dos ductos ejaculatórios ele vai desembocar, vai se abrir na uretra. E da uretra, durante o processo de ejaculação, o sêmen é expelido para o exterior. Além desse sistema de ductos que compõe os órgãos sexuais secundários, eu também tenho 3 glândulas que vão secretar os seus sucos no interior desse sistema de ductos. Então tenho a glândula prostática ou próstata, mostrada aqui. Além disso eu tenho a vesícula seminal e a glândula bulboretral. Então tenho 3 glândulas, a próstata, a vesícula seminal e as glândulas bulboretrais. Aqui nesse esquema eu consigo ver com um pouco mais de detalhe a estrutura do testículo e sua relação com o sistema de ductos. Então aqui está o testículo e dentro do testículo tem sistemas de túbulos seminíferos. Uma vez então iniciado o processo de espermatogênese, os espermatozoides vão percorrer então o trajeto, vão chegar dos túbulos seminíferos nessa região chamada de rete testes, e eles vão chegar até o epidídimo, até esse sistema de ductos chamados de ductos eferentes. Uma vez então dentro do epidídimo, os espermatozoides vão ganhando mobilidade e percorrendo todo o seu trajeto até chegar no sistema de vaso deferente. Então nessa figura a gente vê novamente a estrutura testicular. Então o testículo, a grande massa do testículo é formada por esse sistema de túbulos chamados de túbulos seminíferos. A gente pode ver aqui. Cada uma dessas estruturas aqui é chamada de lobo testicular. E aqui em D a gente vê o esquema do túbulo seminífero aumentado, né? Esse lobo testicular em aumento. Em E a gente tem o quê? Aqui a gente tem um corte transversal, né, mostrando um túbulo seminífero. Então aqui está a parede do túbulo seminífero e aqui está o seu lúmen. O que eu tenho nesse epitélio que forma o túbulo seminífero? Eu vou ter basicamente 2 tipos celulares. Eu vou ter essas células marcadas em verde, que são as células maiores, que são chamadas células de Sertoli. Entre uma célula de Sertoli e a outra, eu tenho os gametas em desenvolvimento.
né? Então aqui, por exemplo, identificado nesse esquema, teria uma espermatogônia. Da parede mais externa, indo em direção ao lúmen do túbulo seminífero, o que acontece? Essas espermatogônias vão se diferenciando até o ponto de que mais próximo ao lúmen eu tenho o que? As espermátides mais maduras, eu tenho o espermatozoide, desculpa, maduro. Então, quanto mais próximo da superfície, né, da casca, vamos chamar assim, do túbulo seminífero, eu tenho o quê? Os gametas mais indiferenciados, que seriam as espermatogônias. E no interior, ou seja, no lúmen, na luz do túbulo seminífero, eu tenho os espermatozoides. Então vamos ver agora as glândulas acessórias que auxiliam na composição do sangue. Então aqui eu tenho a relação entre as glândulas acessórias e a composição do sêmen. Então o que é expelido durante uma ejaculação é o sêmen, que vai conter o quê? O conteúdo das glândulas, secreções das glândulas acessórias, bem como os espermatozoides. A esse conjunto eu tenho o quê? O nome de sêmen. Então o sêmen é composto aproximadamente por 30% de secreção da próstata e em torno de 60% de secreção da vesícula seminal. Os outros 10% seriam os espermatozoides, mas um pouco de fluido testicular. As secreções das vesículas seminais elas vão incluir o que? Frutose, enzima anticoagulante, prostaglandinas, entre outras. A frutose ela vai servir como substrato energético para o espermatozoide. Já a enzima coagulante ela vai favorecer que o sêmen se torne uma secreção mais agregada, que vai ajudar na sua propulsão pela vagina. Já as prostaglandinas diminuem a viscosidade do muco cervical da mulher e estimulam a peristalse reversa do útero. Né? Isso tende a facilitar o encontro do espermatozoide com o óvulo. Em relação à glândula prostática, ou próstata, tem o quê? Sua secreção é rica em citrato, fibrinolisina, cálcio, zinco, fosfatase ácida, entre outros componentes. O citrato vai servir como uma fonte energética, a fibrinolisina também vai atuar como um anticoagulante do sêmen, né, que vai ajudar na mobilidade do espermatozoide. E normalmente a secreção da glândula prostática ela tem um pH alcalino, né, que tende a neutralizar o pH ácido dos líquidos dos túbulos seminíferos. E por último, né, eu tenho aqui as secreções das glândulas bulbouretrais. Elas vão secretar então muco lubrificante que contém galactose, dentre outros. E essa secreção aqui ela é emitida antes da ejaculação. Então, quando o homem está sexualmente excitado, então ele começa a secretar, né, a emitir um fluido que sai pelo orifício externo da uretra, do pênis. O que é isso daqui? São as secreções das glândulas bulbouretrais, que tem, entre outras funções, elas vão, vamos dizer assim, limpar, né, a uretra, visto que a uretra, além de transportar os espermatozoides para o exterior, ela também transporta a urina vinda da bexiga. Tipicamente, então, a cada ejaculação, o homem vai ejacular em torno de 2 a 5 ml de sêmen. Né? E uma contagem normal de espermatozoides no sêmen se situa entre 50 a 130 milhões de espermatozoides a cada ml. Agora vamos ver o processo espermatogênese. Para isso a gente vai fazer uma revisão dos tipos celulares dos túbulos seminíferos e do espaço intersticial. Então aqui nesse esquema, né, tem uma foto de microscopia óptica do testículo, né, mostrando a parede de um túbulo seminífero. Né. O que eu tenho nessa região aqui? Eu vou ter as células intersticiais, né, que vão compor esse epitélio do
túbulo seminífero. E entre uma célula e outra eu tenho os gametas em desenvolvimento, que seriam, no caso aqui, por exemplo, as espermatogônias. Então aqui nesse esquema fica mais fácil de ver do que na microscopia óptica. Então aqui eu tenho a parte externa do túbulo e aqui a parte interna, né? Ou seja, a luz do túbulo seminífero. Então na sua parede, como eu disse anteriormente, eu vou ter essas células mostradas aqui em amarelo, que são as células de Sertoli. São células que, como a gente vai ver, elas vão auxiliar no processo de diferenciação dos gametas, no caso aqui da espermatogênese. Então essas células vão auxiliar liberando fatores tróficos, né, que vão promover a diferenciação dos gametas, bem como auxiliar na sua nutrição. E entre uma célula de Sertoli e outra eu tenho então os gametas em desenvolvimento até chegar na luz do túbulo seminífero. Então, mais externo eu teria as espermatogônias, seriam então os gametas mais imaturos, né? Depois eu tenho os espermatócitos primários, os espermatócitos secundários, as espermátides e depois os espermatozoides. Uma coisa importante da gente ver aqui, dessa disposição da estrutura testicular, é que ela vai formar uma barreira, chamada de barreira hematotesticular, que vai, então, vamos dizer assim, dificultar o acesso, né, ou vai limitar o acesso de alguns componentes do sangue a chegarem até os gametas. Então, na estrutura testicular, a gente viu que a gente tem os túbulos seminíferos formados então pelas células de Sertoli na sua parede e entre elas os gametas em desenvolvimento. Além disso, né, eu vou ter o que? Recobrindo a parte externa do túbulo seminífero, eu tenho uma membrana basal formada de tecido conectivo que vai se separar então de um outro tipo celular encontrado no interstício testicular, que seria as células de Leydig. Então, tem dois tipos celulares além das células germinativas. As células de Sertoli, marcadas em vermelho, e as células de Leydig. Cada uma delas vai secretar um hormônio diferente. Como já indicado aqui, as células de Leydig vão secretar testosterona, enquanto as células de Sertoli vão secretar um outro hormônio chamado de inibina. Então, essa presença dessa membrana basal e mais as junções ocludentes formadas pelas células de Sertoli vão formar uma barreira, dificultando o acesso de alguns nutrientes e de outras substâncias do sangue até os espermatozoides. Então, a função do quê? De proteger, né, os gametas de possíveis substâncias tóxicas presentes no plasma sanguíneo. Agora vamos ver o processo de espermatogênese. O processo de espermatogênese ele vai ser dividido, né? Ele é o processo pelo qual então as células tronco vão se desenvolver em espermatozoides maduros. Eles podem ser divididos em 3 etapas. O primeiro seria a espermatocitogênese, o segundo a meiose e depois o processo de espermiogênese. A espermatocitogênese ela se refere ao quê? A proliferação e a diferenciação das espermatogônias, que seriam então os gametas menos diferenciados, ou seja, mais imaturos. Depois eu vou ter o processo de meiose e por último eu vou ter a espermiogênese. Espermiogênese quer dizer o quê? É um processo que vai ser a metamorfose então, de uma espermática, que seria uma célula de aspecto arredondado, que surge ali no final da etapa de meiose, e um espermatozoide, célula que contém então uma cabeça, um corpo e uma cauda. Então, o processo inicial de espermatocitogênese, eu tenho a célula primordial, que seria chamada de espermatogônia, né? E ela vai sofrer então o processo de proliferação, né, de mitose. Após então, essas células
se multiplicarem por mitose, elas vão entrar no processo de meiose, no qual o espermatogônio então vai sofrer a primeira divisão da meiose, formando as células chamadas de espermatócitos primários. Após isso é formado ao longo dessa divisão meiótica, né, os espermatócitos secundários. E por último eu tenho as células desculpa. Seriam então as células haploides. Esse é o processo. Terminado esse processo, as células, né, as espermátides vão então sofrer uma transformação que vai as converter nos espermatozoides maduros. Todo esse processo aqui então ele ocorre ao longo da parede do túbulo seminífero, liberando lá no seu lume então o espermatozoide maduro. Uma vez então a gente vê um pouco mais de detalhe do processo de espermiogênese, eu vou ter o quê? Então eu vou ter que o aparelho de Golgi vai formar um vesículo, que vai ser chamado então de acrossomo. Então o acrossomo basicamente é uma grande vesícula que é rica em enzimas líticas, né? Depois vou ter alteração na cromatina, onde essa vai se condensar, né? Depois vou ter perda de parte do citoplasma e o início do aparecimento do flagelo, né? Que vai ser o principal constituinte da cauda do espermatozoide. A gente vai ter uma migração de mitocôndrias para a base do flagelo, né? Auxiliar na motilidade, na geração de energia. Depois vou ter a fase do centríolo, que vai iniciar com a formação do flagelo. Então aqui um esquema mostrando a estrutura, né, vamos dizer, a anatomia de um espermatozoide maduro. Tem toda essa região aqui chamada de cabeça. Né? A ponta da cabeça do espermatozoide tem essa grande vesícula aqui, que é o acrossomo, que tem enzimas líticas. Um pouco mais na base da cabeça eu tenho então o núcleo celular, né? E nessa região aqui eu vou ter uma camada, né, rica em mitocôndrias, e dentro deles aqui um filamento, né, que vai se estender também pela cauda do espermatozoide. Essa região aqui então ela vai ser rica na produção de energia, que vai favorecer a motilidade do espermatozoide ao longo do seu trajeto pelo sistema de ductos. No fim do processo de espermiogênese, né, os espermatozoides eles ainda são imóveis. Né? Esse processo de maturação final ele vai ocorrer ao longo do trajeto no epidídimo. Então vai ter uma maturação no qual eles vão ganhar motilidade, vão ter alterações no seu metabolismo e na morfologia do espermatozoide. Durante esse processo, né, então, seu trajeto ao longo do epidídimo, o espermatozoide ele vai adquirir motilidade e vai ter capacidade de fertilização. Agora vamos ver a fisiologia das células testiculares que estão envolvidas na espermatogênese. Bom, as células testiculares que estão envolvidas na espermatogênese são três. Né? As células germinativas, né, o próprio gameta, que por sua vez vão receber informações, né, de maneira paráquina das células de Sertoli. Por sua vez, eu tenho outros tipos celulares, que seriam as células de Leydig. Então, esses três tipos celulares vão se comunicar de modo a promover um adequado, vamos chamar assim, um adequado desenvolvimento dos gametas. As células de Sertoli, elas têm então íntima relação com as células espermatogênicas, né? Como a gente viu, né? As células de Sertoli são células grandes, né, que se estendem desde a membrana basal até o lúmen do túbulo seminífero. E ao longo entre uma célula e outra, né, de Sertoli e outra, eu tenho o quê? A espermatogônia, os espermatócitos primários e depois as espermátides. Tá?
E aqui por fim vou ter o espermatócito secundário e por fim aqui as espermátides. Essas células são importantes porque elas vão se comunicar então entre várias células de Sertoli, promovendo proteção para as células de desenvolvimento contra as respostas autoimunes. Elas vão impedir que anticorpos gerados no próprio organismo possam reconhecer e eventualmente destruir os espermatozoides. Né? Se eles vão fazer o quê? Formando essa barreira hematotesticular, vão acabar isolando as células germinativas do resto do organismo. De modo que o espermatozoide é a única célula capaz de ter um trajeto livre dentro do túbulo, né? Dos túbulos que eles vão percorrer. Então, coisa interessante sobre as células de Sertoli é que elas não possuem receptores para testosterona. Né? As células germinativas não possuem receptores para testosterona e FSH. Quem possui são as células de Sertoli, então que sob influência desses hormônios vão propiciar a espermatogênese. Então, basicamente, são essas células de suporte, as células de Sertoli, que vão apresentar receptores da testosterona e de outros hormônios, né, tróficos do testículo. Em resposta a eles, vão liberar fatores paráquinos que vão auxiliar no processo de espermatogênese. As próprias gametas, como indicado ali no texto, eles não possuem receptores para os hormônios sexuais. As células de Sertoli, elas também vão secretar proteínas ligantes de hormônios sexuais esteroides, né? Que seria então, essa proteína ligante de androgênios. Tem a função de aumentar a biodisponibilidade paráquina da testosterona nessa região, aumentando em cerca de mais de 100 vezes sua biodisponibilidade no interior testicular. Outras proteínas ligantes são importantes no transporte agora plasmático dos hormônios sexuais esteroides. São secretadas pelo fígado, né? como por exemplo a globulina ligante de esteroides sexuais, que é a SSBG. Aqui a gente tem um esquema mostrando como se dá o transporte plasmático, no caso aqui da testosterona. A gente vê aqui sendo um hormônio esteroidal, somente cerca de 2% se encontra na forma livre no plasma. Outros 38% são carreados, transportados, ligados à albumina, e a maior parte se encontra ligado a SBG, né, no plasma, que também é secretada pelo fígado. Como que se dá a regulação endócrina e paráquina da espermatogênese? Então, a espermatogênese ela vai ser estimulada por dois hormônios liberados pela glândula hipófise anterior, que seriam as gonadotrofinas, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. No homem, as células de Leydig possuem um receptor para o LH, enquanto que as células de Sertoli possuem um receptor para o FSH. Em resposta ao LH, as células de Leydig vão secretar testosterona. Em resposta ao FSH, as células de Sertoli vão secretar várias substâncias, entre as quais alguns hormônios, por exemplo, a inibina e o hormônio antimülleriano. Além disso, vai secretar o quê? Fatores de crescimento, outras proteínas que vão auxiliar no desenvolvimento das células germinativas. Então, voltando aqui às células de Leydig, né, o LH, então seu receptor se encontra na superfície celular e ele é acoplado a uma proteína G que vai estimular a formação intracelular de AMP cíclico. Em resposta, vou ter aumento da atividade da PKA, que vai então aumentar a expressão intracelular lá na célula de Leydig das enzimas relacionadas então à conversão da molécula de colesterol em pregnenolona e posteriormente em testosterona. A testosterona formada na célula de Leydig, ela pode ser liberada no plasma, né, chegar até o plasma, bem como ela pode atuar
nas células germinativas, promovendo seu desenvolvimento. Já no caso do FSH, ele também possui um receptor de superfície, também acoplado a uma proteína G que estimula a adenylato ciclase. Nesse caso aqui, a PK na célula de Sertoli vai aumentar então a síntese da inibina, de outros hormônios e fatores de crescimento, tá? Que vão auxiliar no processo de espermatogênese. Então tem uma relação entre esses tipos celulares que a gente pode ver nesse esquema aqui. Então as células de Leisch, em resposta ao LH, liberam a testosterona. A testosterona, ela vai fazer o quê? Ela vai estimular as células de Sertoli a secretarem fatores tróficos, substratos energéticos, para as células germinativas. As células de Sertoli também liberam esses substratos energéticos, fatores de crescimento e outras proteínas, também em resposta ao FSH. Então vejam só, para que ocorra então o desenvolvimento normal, né, do processo de espermatogênese, é necessário então tanto o LH quanto o FSH. O LH estimulando a célula de Leisch a secretar testosterona e o FSH atuando diretamente nas células de Sertoli. A terapia com testosterona, né, ela pode levar a uma diminuição na produção de espermatozoides. Então, se por algum motivo, né, o indivíduo faz terapia de reposição com testosterona, o que vai acontecer? Essa testosterona exógena vai exercer muita retroalimentação negativa, tanto no hipotálamo quanto na adenipófise. Com isso vai liberar menos, né, GNRH e, por consequência, vai diminuir a liberação das gonadotrofinas, o FSH e o LH. Então isso vai diminuir então, a liberação de FSH e LH e vai afetar a produção de espermatozoides, como mostrado aqui. Então aqui eu tenho a contagem, a concentração de espermatozoides no sêmen, né? Então conforme o indivíduo então, vai fazendo uso de testosterona exógena, a contagem de espermatozoides diminui. Né? Por que isso ocorre? Ocorre que apesar de estar elevado a testosterona no plasma, no testículo, dentro do testículo, no intestino testicular, ela é baixa. Né? E além disso, o processo de espermatogênese se desenrolar de uma maneira correta, eu preciso do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante. Aqui mostrado nessa parte de baixo do gráfico, eu vejo o quê? Que conforme o indivíduo então inicia o uso de testosterona exógena, isso diminui, né, os níveis de FSH. Quando o indivíduo, isso retorna, tá pessoal? Se o indivíduo parar de fazer o uso de testosterona, né, vai liberando a retroalimentação negativa e a contagem de espermatozoides ela tende a retornar ao normal. Além disso, né, mostrado de maneira interessante nesses dois gráficos, é que essa contagem de espermatozoides ela pode ser recuperada quando os indivíduos fazem uso, né, uma injeção de gonadotrofina coriônica humana ou de hormônio folículo estimulante. Então aqui quando o indivíduo recebeu uma injeção de hormônio folículo estimulante, ela houve um leve aumento então na concentração de espermatozoides no sêmen. O mesmo sendo observado quando o indivíduo fez uso de gonadotrofina coriônica humana, né, que tem um efeito semelhante ao hormônio luteinizante, né, que aumentou então a contagem de espermatozoides. Agora vamos ver os hormônios sexuais masculinos. Os hormônios sexuais masculinos são chamados de androgênios. Né? Por quê? Porque são hormônios capazes de promover e manter características secundárias masculinas. Os dois principais são quem? A testosterona e a dihidrotestosterona, que é o mais potente. Então aqui tem um esquema mostrando a síntese desses androgênios. Todos eles são provenientes da molécula de colesterol. Depois ocorre a conversão em pregnenolona, né?
depois formação de progesterona, 17-hidroxiprogesterona, androstenediona e, por último, a testosterona. A testosterona pode exercer diretamente seus efeitos nas células-alvo, bem como alguns efeitos da testosterona podem ser devidos à sua conversão em outros hormônios, como, por exemplo, a dihidrotestosterona. Então, tem uma enzima no tecido-alvo, né, que vai converter a testosterona em dihidrotestosterona. Essa enzima, né, é chamada de 5-alfa-redutase. No entanto, a testosterona em outros tecidos, né, pode ser convertida ao estradiol. Então, alguns dos efeitos da testosterona dependem da sua conversão ao estradiol. Isso é feito por uma enzima, responsável então pela etapa 6, que é chamada de aromatase. Então a gente viu, né, que com relação ao transporte e mecanização dos androgênios, a gente viu que a maior parte da testosterona ela se encontra no plasma ligada a proteínas plasmáticas. Somente uma porção pequena se encontra na sua forma livre. A testosterona na forma livre consegue entrar nas células-alvo, tá? Onde a testosterona pode se ligar ao seu receptor localizado no núcleo, que é chamado de receptor de androgênios. No entanto, em alguns tipos celulares, eu tenho a expressão de uma enzima chamada de 5-alfa-redutase, que vai converter a testosterona em dihidrotestosterona. Essa, por sua vez, também é capaz de se ligar ao receptor androgênico. Isso vai o quê? Alterar então a transcrição gênica de proteínas envolvidas com ações androgênicas. A dihidrotestosterona é considerada o androgênio mais potente, em parte pelo menos em parte, pelo fato de ter maior afinidade ao receptor. De modo então que a testosterona poderia ser considerado, nesse caso aqui, né, um pró-hormônio. Então tem os efeitos diretos e indiretos da testosterona, né? Então a testosterona, como a gente viu, ela pode atuar diretamente no receptor, ou ela pode ser convertida em estradiol por ação da aromatase, ou a testosterona pode ser convertida em dihidrotestosterona pela 5-alfa-redutase. Quais são os efeitos, então, diretos e indiretos da testosterona? Ela auxilia na diferenciação sexual do embrião, crescimento de pelos, né, produção das glândulas sebáceas, da próstata, efeitos diretos da testosterona também, diferenciação sexual, efeitos sobre a massa muscular, a massa óssea, eles estimulam a produção de glóbulos vermelhos, tem efeito psicotrópico, né? Ou seja, eles podem modular a libido e vão alterar também o metabolismo lipídico. Já os efeitos então, que são devidos ao estradiol tem o quê? O efeito na massa óssea, né? Fechamento das epífises, também a ação psicotrópica desse hormônio, metabolismo lipídico e a retroalimentação negativa, principalmente na adenopófise, ela envolve a conversão de testosterona em estradiol pela aromatase. Os efeitos fisiológicos da testosterona ou de hidrotestosterona vamos considerar o período da vida do indivíduo. Então, no período embrionário, ou seja, o aparecimento dos órgãos sexuais masculinos, que seriam então as características sexuais primárias. Diferenciação sexual, né, crescimento e diferenciação dos ductos de Wolff. Diferenciação sexual também, então, masculinização da genitália externa. Então, na ausência da produção de testosterona, de testosterona nesse período, os órgãos sexuais vão se desenvolver como órgãos sexuais femininos. Além disso, promove o desenvolvimento embrionário da próstata e crescimento e atividade no adulto. Durante a puberdade e adolescência, então, quais seriam os efeitos fisiológicos da testosterona, de hidrotestosterona e do estradiol? Vai promover o crescimento dos órgãos sexuais internos e externos. Ao longo de toda a vida do
do indivíduo são responsáveis, né, pela produção de espermatozoides, estão envolvidos também no crescimento dos ossos longos, das vértebras, né, isso junto, né, com o hormônio do crescimento. Então, no início da puberdade, também fazem parte dos hormônios responsáveis pelo estirão de crescimento. O efeito que esses hormônios androgênicos têm é que aumentar a massa muscular, de modo que os indivíduos, por exemplo, notórios contêm cerca de 50% a mais de massa do que as mulheres. Eles aumentam a secreção sebácea, que pode levar ao desenvolvimento de acne durante esse período da puberdade. Eles também promovem o espessamento das cordas vocais, no qual a voz do indivíduo vai se tornando cada vez mais grave. Desculpa. Também promove crescimento localizado de pelos, né? E calvície em pessoas que têm predisposição genética. Então é comum ver, né, que o indivíduo que tem predisposição genética pode ser causado em parte pelo aumento da testosterona. O indivíduo é todo peludo, né? Imagina o Tony Ramos careca. Então seria algo parecido com isso. Também tem o efeito de aumentar o vigor físico, né? Em parte por aumentar a produção de hemácias. E eles têm o efeito de, no início então lá da puberdade, levar ao aparecimento da libido, né? Que seria o desejo sexual. Na vida adulta, o que esses hormônios fazem? Eles mantêm a função dos órgãos sexuais, né? Perdão. E levantam a manutenção dos caracteres que foram adquiridos lá na puberdade, mantendo a produção de espermatozoides e mantendo a libido. Acredita-se, né, que ocorra durante a senescência a andropausa, né? Mas isso vai depender de vários fatores, né, que vão levar desde a condição física global do indivíduo até sua condição psicológica. Como que se dá a função da regulação testicular pelas gonadotrofinas e os hormônios testiculares no indivíduo adulto? Então eu vou ter um eixo, né, um eixo hipotalâmico, adenohipofisário, testicular, que vai funcionar por retroalimentação negativa. Esse eixo tem início quando neurônios que secretam GNRH assim o fazem. Essa liberação de GNRH se dá por pulsos. Então, ao longo de um dia, o indivíduo adulto do sexo masculino tem cerca de 8 a 14 pulsos de GNRH. Essa secreção pulsátil de GNRH estimula a adenipófise a secretar duas gonadotrofinas, o hormônio luteinizante, o LH, ou o hormônio folículo estimulante, o FSH. Como a gente viu, esses dois hormônios vão atuar em células diferentes lá no testículo. O LH estimula as células de Leydig, que em resposta fazem o quê? A testosterona. A testosterona a gente viu que vai exercer os seus efeitos, né, em tecidos periféricos, mas ela também vai regular a espermatogênese. E parte da testosterona, que também atinge o plasma, é capaz de exercer retroalimentação negativa, tanto no hipotálamo, diminuindo os pulsos de GNRH, bem como pode fazer retroalimentação negativa na adenipófise, liberando menos LH e menos FSH. O outro hormônio, o FSH, ele estimula então as células de Sertoli a fazer o quê? Estimular o processo de espermatogênese, bem como a secretar um outro hormônio chamado de inibina. Como o próprio nome já pode dar a entender, a inibina tem o efeito de inibir a secreção, no caso aqui, de FSH. Então, em resposta ao FSH, a célula de Sertoli secreta inibina, que vai fazer retroalimentação negativa, diminuindo a liberação do hormônio folículo estimulante. Então, retornando àquele exemplo do uso exógeno de testosterona, isso vai corromper, vamos dizer assim, né, a retroalimentação negativa. O indivíduo, então, fazendo a reposição, a terapia de reposição com testosterona, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma retroalimentação negativa muito intensa, tanto no hipotálamo quanto na adenipófise. Isso vai acarretar o quê? Uma diminuição da liberação do LH e do FSH. Com isso vai comprometer o processo de espermatogênese, porque o testículo em si não vai conseguir produzir
testosterona, e a testosterona lá no interstício do testículo, que é responsável pelo correto processo de espermatogênese. Uma vez cessado, então, essa terapia de reposição hormonal com testosterona, né, isso pode levar novamente a uma contagem normal de espermatozoides no sêmen. Um aspecto importante como eu falei anteriormente, é que a liberação de GNRH se dá em impulsos. Quando a liberação de GNRH se ela ocorrer de forma contínua, ela vai acabar inibindo a liberação de LH e de FSH. Isso pode ser utilizado quando se faz, por exemplo, uma castração química. Na castração química, então, o indivíduo é injetado com o GNRH, que vai então aumentar sua concentração plasmática. As células gonadotróficas lá da adenipófise, o que vai acontecer? Elas vão perder a sensibilidade ao GNRH, porque elas vão internalizar os seus receptores de GNRH. Com isso, essas células vão ser incapazes de liberar LH e FSH, independente da sua concentração elevada no plasma. Essa internalização ela não ocorre quando o GNRH é liberado em pulsos. Então, por isso que é importante essa liberação pulsátil, para evitar que os receptores de GNRH lá nas células gonadotróficas da adenipófise sejam internalizados. Nesse gráfico aqui a gente tem a produção de testosterona ao longo da vida de um homem. Então, logo após o nascimento, tem o aumento da liberação da produção de testosterona, que se mantém baixa durante toda a infância. No início da puberdade, durante o período da adolescência, tem um aumento da produção desses hormônios, da testosterona, desculpa, e o seu pico ocorre na vida adulta do homem, em torno dos 20 aos 30 anos. A produção de testosterona permanece elevada durante toda a vida do homem. No entanto, ela vai diminuindo ao longo da senescência. Nesse gráfico aqui, a gente tem, de maneira mais precisa, os níveis de testosterona ao longo da idade de homens adultos. Né? De um homem, desculpa. Então, aqui o nível plasmático de testosterona e aqui o período da vida. Então, durante o período embrionário, a produção de testosterona se inicia logo antes dos 3 meses de idade, tendo pico tornado ao 5º ou 6º mês, e após esse pico tem uma diminuição do nível plasmático de testosterona do feto. Tá? De modo que durante o período de nascimento, o nível de testosterona é muito baixo. Logo após o nascimento, eu tenho um pico de liberação de testosterona, e que decai ao longo do primeiro ano de vida e permanece baixo ao longo de toda a infância. No início da puberdade, eu tenho um aumento da produção de testosterona, que vai gradualmente se elevando no plasma até a vida adulta, né? Onde eu tenho então, por lá dos 20 anos, o pico plasmático de testosterona, que permanece elevado durante toda a vida adulta do homem, mas eventualmente durante a senescência ela começa a decair. Isso é diferente da produção de estradiol das mulheres, como a gente vai ver na próxima aula. Tá? Assim, o homem produzindo testosterona durante toda a sua vida adulta, né, por mais que eu tenha uma diminuição de seus níveis plasmáticos, um homem adulto é capaz de fertilizar, mesmo de idade avançada, é capaz de fertilizar uma mulher. Né? Em decorrência da testosterona elevado, ele é capaz de ter o processo de espermatogênese ocorrendo ao longo de toda a sua vida. Aqui nesse esquema tem os níveis dos hormônios do nível plasmático dos hormônios FSH, LH e da testosterona, desde a puberdade até a vida adulta. Desculpa.
Então, no início da puberdade, né, os níveis de FSH são mais elevados do que de LH. Conforme, então, vai tendo o amadurecimento do eixo hipotalâmico adeno-hipofisário testicular, as células de Sertoli acabam produzindo mais inibina, e isso tende a diminuir a secreção de FSH. E ao mesmo tempo, eu vou tendo um aumento da secreção de hormônio luteinizante. Esse aumento das gonadotrofinas, principalmente o LH, né, é o responsável pelo aparecimento, né, do aumento dos níveis de testosterona no plasma. Então, conforme esses aumentos que a gente observou no gráfico anterior e nesse daqui de baixo, que se refere então aos níveis plasmáticos de testosterona, que ocorrem durante a puberdade e a vida adulta do indivíduo, eles são acompanhados pelo aumento da secreção gradativa também do hormônio luteinizante, que vai estimular então as células de Sertoli a produzirem a testosterona. Então, no início da puberdade, o LH vai estimular a proliferação dessas células de Leydig, né? E as células de Leydig vão então começar a aumentar a sua produção de testosterona. Isso acarreta no aumento plasmático desse hormônio. A carência na diminuição da secreção dos hormônios sexuais masculinos tem quais efeitos? Então, uma situação de hipogonadismo poderia acarretar no quê? Como os hormônios androgênicos têm o efeito de diminuir o tecido adiposo, esses indivíduos com hipogonadismo têm uma tendência a apresentar o quê? Obesidade. Né? Além disso, a gente viu que eles estimulam a eritropoese. Eu vou ter o quê? Uma diminuição da formação de glóbulos vermelhos, né, nesses indivíduos. Além disso, esses hormônios são muito importantes, tanto a testosterona quanto o estradiol derivado da testosterona, são importantes para a manutenção da massa óssea. Indivíduos, então, que apresentam hipogonadismo podem apresentar então uma diminuição da densidade óssea, levando a um quadro de osteoporose. Além disso, a carência desses hormônios esteroides androgênicos vai ter o quê? Pode ter perda de massa muscular, né, dos indivíduos. Além disso, eu tenho os efeitos tróficos desses hormônios, né, sobre o sistema nervoso central, onde sua carência pode levar a uma diminuição da cognição, né, e perda ou diminuição da libido. Existem basicamente 3 métodos contraceptivos masculinos. Né? Então, o primeiro seria o uso de preservativos, né? O segundo seria a abstinência sexual, e o terceiro seria um procedimento cirúrgico chamado vasectomia. Cada um deles, obviamente, tem uma eficiência, tem sua respectiva eficiência. Né? E aqui eu estou mostrando um esquema do que é feito na vasectomia. Então, a vasectomia é um procedimento cirúrgico, né, na qual o que é feito é a secção, né, do vaso deferente, como mostrado aqui. Isso vai fazer o quê? Vai impedir que os espermatozoides, lá dos túbulos seminíferos, lá do epidídimo, percorram o vaso deferente e cheguem até o ducto ejaculatório. Então, com isso, o que vai acontecer? O indivíduo vai ter a produção normal de espermatozoide deles, vai continuar sintetizando os hormônios sexuais da mesma forma. A diferença é o quê? Que o sêmen dele, que ele vai apresentar durante a ejaculação, não vai ter espermatozoides. Por quê? Não vai ter espermatozoides porque esses não têm mais acesso ao ducto ejaculatório e também não têm mais acesso dessa forma à uretra. Esses espermatozoides, então, que são produzidos, mas não chegam então a serem ejaculados, o que ocorre? Ao longo então do trajeto deles, aqui pelo
vaso deferente, eles vão sofrendo processo de apoptose e são absorvidos. Então esse é o procedimento de vasectomia. É um procedimento simples, né, que pode ser feito no ambiente ambulatorial com anestesia local. A vasectomia, ela pode ser realizada pelo SUS, ou seja, entre as cirurgias eletivas realizadas de maneira gratuita pelo Sistema Único de Saúde, a vasectomia é uma delas. Tá? Somente o procedimento de reversão, caso o indivíduo venha se arrepender depois, ele não é realizado pelo SUS. Então, o método mais eficaz o método contraceptivo mais eficaz masculino é a vasectomia. Né? No entanto, deve-se ter em mente que a vasectomia ela não vai, diferentemente do uso do preservativo masculino, não vai ocorrer a proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, né? Que vai ser simplesmente controlado é o que a chance de gravidez. Então, para a aula de hoje, esse era o assunto. Obrigado.